Sejam bem-vindos ao podcast Jovens Mevan. Solta a vinheta. Ah, gente, a gente não tem vinheta ainda, porque esse é o nosso primeiro, tá bom? Mas os próximos vai ter vinheta. Eu sou a Raquel, eu sou daqui da Igreja Mevan, sou esposa do Kirk, mãe da Luísa, madrasta do Caleb, faço parte hoje em dia da liderança dos jovens dessa igreja e estou muito, muito feliz porque hoje nós estamos realizando um sonho que Deus plantou no nosso coração, que é de ter o nosso podcast. E hoje a gente vai tratar sobre um tema que é o tema que nós estamos trabalhando durante esse mês com os jovens, que é fé. Mas nós aproveitamos que nós temos uma missionária que está prestes a ir embora novamente para estudar, para a gente falar sobre fé no campo missionário. Quem não sabe ainda, mas eu estou falando da Patrícia. A Patrícia está no segundo ano, fez o segundo ano, né, Patrícia, Sim. do BSSM, e está indo para o terceiro ano. Então a gente veio falar hoje sobre fé no campo missionário. Mas antes, Patrícia, se apresenta aí para a gente. Bom, meu nome é Patrícia, eu faço missões nos Estados Unidos, estudo lá, assim como a Raquel falou. Terminei agora o meu segundo ano na BSSM, estou indo com fé em Deus para o meu terceiro ano. Estou muito feliz, muito animada e é uma honra estar aqui com vocês, é uma honra poder fazer parte desse primeiro podcast. E é isso. Ó, o que, que a gente fez? Nós preparamos algumas perguntas, né? Para a gente poder conversar um pouquinho sobre como é a sua vivência, né? As dificuldades, tudo que você viu lá, né? Eu tenho certeza que você vivenciou milagres, né? Eu tenho certeza que passou por dificuldades e teve aquela experiência, né? De Deus suprir na hora certa, no momento certo, porque a gente sabe que Ele nunca se atrasa, né? Então, primeiro, Patrícia, assim, o que que te levou a dizer sim para missões? Teve assim algum momento chave assim que você falou, cara, é isso, assim, eu vou ser missionária. Bom, na verdade, no começo de tudo foi um pouco confuso, assim, essa questão de missões. Tem missão na Bíblia? Não tem missão na Bíblia? O que Deus está me chamando? Qual que é o meu chamado? Mas, assim, Deus, como sempre, muito calmo, muito tranquilo. E eu tive uma experiência uma vez, eu estava me preparando, querendo descobrir o meu chamado e tudo mais. E aí ia vir um missionário para a igreja, e eu jejuei por uma semana. E eu falei assim, se o meu chamado for realmente missionário, da outra vez, na verdade, que esse missionário tinha vindo, tinha algo queimado dentro do meu coração, mas eu tinha muito medo. Eu pensava assim, mas eu quero ser pastora. O que isso tem a ver com missões? Nada a ver. Então eu fiz uma semana de jejum e falei, olha, se ele chamar para ir lá na frente, no domingo que ele estiver aqui, eu vou e isso será a confirmação do meu chamado. A coisa mais simples do mundo. Porque esse pregador, geralmente, ele não chamava as pessoas para ir à frente. Enfim, fui ao culto, muito ansiosa, aquela sensação de, meu Deus, o que é que Deus vai falar? É isso mesmo ou não é? Então, cheguei no culto, e eu lembro que no final da palavra dele, ele contou várias experiências, no final da palavra dele, ele falou assim, eu não ia chamar vocês aqui na frente hoje, mas se você sente algo queimando dentro do seu coração para missões e tudo mais, vem aqui para frente que eu vou te abençoar, vou estar orando por você. E aí eu falei, agora Deus me pegou. Agora é isso mesmo. Então eu fui até a frente, chorei. E eu lembro que eu sentia como se Deus estivesse derramando uma unção sobre mim, como se fosse um favor de Deus sobre mim. Então foi aí que começou essa questão de missões. E aí eu tinha muita dúvida também para onde, o que é missões. Até que um dia eu conversei com a esposa dele, chamei ela para ter um café, eles estavam na cidade. E eu falava assim para ela, o meu coração queima, por exemplo, pelos Estados Unidos, mas também queima pelo Brasil. Muita gente fala que você não pode ter só uma nação queimando, porque você tem que ir pelo mundo todo. E aí ela foi muito bondosa, assim, enviada por Deus, e ela sentou comigo e me explicou. Ela falou assim, Patrícia, na Bíblia, você não vai achar a palavra missionário. Na Bíblia, quem foi enviado foram os apóstolos, foram os discípulos. E eles foram enviados por Jesus para pregar o evangelho e tudo mais. Você pode pregar o evangelho atravessando a rua da sua casa. Isso é fazer missões. Então, se no seu coração queima os Estados Unidos, glória a Deus por isso, ore por isso, continue firme. Não tem nada de errado nisso. Então, isso me trouxe muita paz e muito entendimento. E eu continuei buscando a Deus. Até que um dia eu ajoelhei no meu quarto e falei, olha, o Senhor me leva para onde o Senhor quiser me levar. Eu quero ir, se for aqui no Brasil, onde for, eu quero ir compartilhar desse mesmo amor que me encontrou para encontrar outras pessoas. Então esse foi o comecinho assim de como é que Deus me pegou, né? Me chamou e como é que eu falei sim para isso, porque muita gente resiste. Falei, Jesus, eu tô aqui disponível, sou jovem. Onde que o Senhor quiser me levar, eu vou. E aí foi onde entrou a BSSM, fiz o primeiro ano online, e os Estados Unidos continuam queimando o meu coração, o povo de lá.
E então até que chegou o tempo dele me levar. E que foi uma bênção, com certeza. E como é que foi a reação da sua família, dos seus amigos, da igreja? Você percebeu algum tipo de resistência ou foi mais apoio? Teve algum apoio em especial assim que te marcou bastante? Bom, minha família, nem todo mundo é cristão dentro da minha casa, mas a minha mãe é. Então ela entendia já desde o começo. Eu sempre conversava primeiro com Deus, e aí eu passava para ela, assim, mais ou menos. Até quando eu comecei a planejar para ir para os Estados Unidos, eu gravei um vídeo falando que eu iria 6 meses antes. E quando eu gravei esse vídeo, eu contei para minha mãe. Eu falei, mãe, eu tô indo. E aí ela chorou bastante. Mas eu fiquei assim bem surpresa com o suporte que minha família deu, meu pai também, principalmente a família do lado dele, todos assim muito empenhados, vamos ver isso acontecer, todo mundo assim dizendo sim juntamente comigo, sim, nós vamos te apoiar e tudo mais. É lógico que tem aqueles que falam, não vai dar certo. Teve uma pessoa que foi assim, ela me deu um presente de aniversário, era um mapa mundi assim. Aí ela falou assim: mas eu não sei se é isso que Deus tem para você não. Aí eu parei assim. Aí ela falou, porque muitas vezes você acha que é uma coisa e não é. E aí aquilo eu senti como se fosse uma flecha. E eu fui falar com Deus, será que eu estou ouvindo errado esse tempo todo e vai dar errado? Muita gente falava assim, como é que você está anunciando que você vai tão antes? E você nem fez seu visto ainda? E se você for negada? O que a igreja vai falar? O pessoal que está te ajudando? E aí eu tinha que ter muita paz, muita sabedoria. Falar, tá tudo na mão de Deus. Se for para ir, eu vou ir, vai dar tudo certo. Tive muito apoio da igreja, graças a Deus. Muito apoio dos nossos pastores, eles são assim, incríveis, maravilhosos. Me apoiaram bastante. E eles têm sempre essa questão de o que Deus falou vai acontecer, a gente está com você, independente se der certo ou não. A gente está aqui te apoiando e tudo mais. E foi assim, teve apoio e ao mesmo tempo aquelas pessoas que não te apoiam, mas o que mais importa é aquilo que Deus declarou. E vai se cumprir de um jeito ou de outro, pessoas acreditando ou não. Então era nisso que eu me agarrava sempre. A fé de que vai se cumprir. E assim, qual que foi o maior desafio que você enfrentou lá no campo? E como a sua fé te sustentou nesse momento? O maior desafio. São vários, né? Que eu São já sei pela vários. sua mãe, foram muitos. São vários desafios. Você sabe por ela e ela estava aqui. Aham. Imagina para mim lá. É porque a gente Assim, esconde um pouquinho de pai e mãe, né? eu acredito. Por eles não sofrerem tanto, né, às vezes, né? Sim, eu acredito também porque cada um está em uma temporada diferente. Então cada um vai responder de uma forma diferente. Sim. Então quando você não compartilha, não significa que você não ama ou quer esconder, mas é que não. Essa é a minha vez de sentar, ver com Deus o que está acontecendo. Muitas coisas não é necessário ser compartilhada. Enfim, eu acho que além do desafio de estar longe da família pela primeira vez, longe, lá na Califórnia, comparado aqui com Mineiros, é longe. Mas eu acho que o maior desafio é você manter a sua fé firme em Cristo. E manter também a gratidão, porque é sempre uma coisa ligada à outra. É você entender que Ele está com você, porque ao mesmo tempo a gente pode reconhecer que Jesus está com a gente e a gente tem uma escolha, aceitar isso ou não, ou continuar focado nos problemas. Porque os desafios foram muitos. Desafios financeiros, desafios com alimentação, ter ou não ter o que comer dentro de casa. Até que vou compartilhar um testemunho com vocês. Nas primeiras semanas que eu estava lá, eu olhei dentro do meu armário assim e estava acabando a comida. Só tinha um pacote de macarrão. E eu sem nada, sem dinheiro, $0 na conta. E eu falei, meu Deus, o Senhor mandou eu aqui para eu morrer no meio desse deserto? Eu não acredito nesse Deus que faz uma coisa dessa. Eu acredito no Senhor que me chamou e o Senhor falou que o Senhor ia cuidar de todas as coisas. Então, o que eu fiz? Eu orei sobre meu armário, eu orei sobre a minha parte da geladeira. E, enfim, eu peguei e senti no coração de mandar uma mensagem para uma líder da comunidade brasileira lá. E eu mandei mensagem para ela. Falei, olha, estou sem comida e eu preciso de ajuda. E isso, para mim, Deus estava tratando muito por dentro de mim. Porque, para mim, comida é algo tão básico que todo mundo deveria ter na mesa. E enquanto eu estava aqui no Brasil, eu não tinha essa necessidade. Sempre teve, nunca faltou, glória a Deus por isso. Mas lá chegou num ponto que não tinha. E aí, eu abrir mão do meu ego, de não, eu não preciso de ajuda de ninguém. Deus vai prover, vai mandar a comida aparecer aqui na minha porta. E entender o sussurro de Deus falando, manda mensagem que eu vou prover através dessa pessoa.
É um momento que tudo que você tem, assim, vai lá no chão. Você fala, eu preciso me submeter a isso. Submeter a todas as áreas debaixo das mãos de Jesus. Então eu fiz, mandei mensagem e no mesmo minuto ela me respondeu. Ela falou assim, o que você gosta de comer? Eu vou fazer uma compra agora e eu tô levando aí na sua casa. Ai, glória a Deus. No momento que eu li aquela mensagem, eu ajoelhei no meu quarto e eu chorava tanto, porque naquele momento Deus me ensinou que eu preciso dele nos mínimos detalhes. Até na coisa mais óbvia que eu achava que todo mundo deveria ter, com ou sem necessidade de pedir, Deus mostrou que Ele estaria me sustentando todo o tempo, a partir do momento que eu entendesse que eu preciso dele em tudo. Porque eu achava que confiar em Deus era só para as coisas grandes, porque as básicas já era normal de ter. Mas aí Ele me mostrou que na coisa mais simples eu precisava dele. Então as dificuldades foram muitas. Mas até antes de eu vir embora de férias, eu pensava assim, se eu tivesse que passar por tudo isso de novo, para viver tudo isso eu passaria. Com certeza. E como é que é o dia a dia lá no campo missionário? O que as pessoas que estão ouvindo a gente precisam saber sobre a realidade por trás das fotos e vídeos? Você é low profile, né? Ela não é muito de ficar postando, mas a gente vê, às vezes as pessoas vão para campo missionário, tiram foto com crianças africanas, pessoas passando necessidade, né? Mas como que é realmente assim? Como que é o dia a dia lá, né? O trabalho de vocês, como que era desenvolvido? Encontrou muita resistência das pessoas ou vocês já chegavam em locais que eu trabalho com Asas do Socorro, né? Inclusive estou em dívida com Asas do Socorro, porque não fui no ano passado. E é uma população que espera muito a gente, porque a gente vai lá não só para falar de Deus, mas, por exemplo, para ofertar serviço médico e odontológico. Então, são pessoas que estão muito abertas para isso, né? Como que é lá, assim, para você? São pessoas fechadas? O norte-americano é fechado? Como é que é? Com certeza. Eles são totalmente diferentes de nós, o que é muito bonito de se ver, assim, quão diversificado o mundo todo é. E uma das coisas que você tem que ir para o campo missionário, seja na sua cidade ou em qualquer outro lugar, é entender que cada pessoa vai reagir de uma forma diferente. Muitos deles lá, eles eram mais fechados, de, você conhece Jesus? Não, não conheço, não quero conhecer. Continuava. Você falava bom dia, virava a cara, continuava andando. Mas também tinha aqueles que já estavam marcados na agenda de Deus, para Deus conhecer. E, enfim, assim, a gente tinha muitas aulas, muitas coisas, então eu não tinha tempo, não tinha essa questão de, eu vou postar, eu tentava o máximo, mas não tinha muito tempo, porque é mão na massa mesmo. As fotos que você citou, pessoal na África, é lindo, muito lindo, mas também você tem que entender a cultura que você está. Eu não vou chegar para orar por uma pessoa com a câmera na mão, já falar, eu vou tirar foto porque eu tenho que mostrar, eu tenho que aparecer. Não tenho nada contra as fotos do pessoal que posta, é lindo. Realmente, se eu tivesse a oportunidade de fazer, eu faria. Mas é essa questão cultural. Lá, eles são totalmente reservados. Então, falar de Jesus, dependendo da forma que você chega na pessoa, já é assustador. E você chegar com a câmera, Sim. já é tipo, não, o que essa pessoa está querendo? Então, por isso também que não tinha como postar muita coisa. Mas eu acho que aquilo que as pessoas não mostram é realmente esse processo que você passa por trás de tudo isso. Quando a sua porta do quarto está fechada, ninguém vê. Quando o seu caráter está sendo moldado e ninguém está vendo isso na frente das câmeras. Porque todo mundo acha que o campo missionário é lindo. Realmente é, porque Jesus está nele. Mas quando você entende que se você ficar focado só naquilo que você pode produzir para outras pessoas verem, e não aquilo que Jesus está tentando produzir dentro de você, não vale a pena esse processo todo que você está passando de sair da sua comodidade, viajar para o outro lado do mundo, só para postar as coisas. Então, eu acho assim que aquilo que ninguém vê é justamente esse processo onde Jesus vai te moldar, É o maior trabalho. Né? aonde ele vai amassar você até você entender que não é sobre o que as pessoas vão falar, pensar ou verem, mas sim tudo sobre o que ele já fez e o que ele quer que nós compartilhemos com os próximos. Igual, teve uma situação mesmo, que foi algo assim, grandioso, uma cura, um batismo também que eu ouvi assim, na rua, e, enfim, a gente não gravou. A gente estava tão focado naquilo que Jesus estava fazendo, que o que fica é as memórias e o que a gente pode compartilhar. Porque muitas das vezes também, dependendo da situação, a gente não compartilha, porque vai entrar ali na questão da vida pessoal das pessoas, e não é nem ético. Mas, enfim, é lindo as fotos, mas eu acho que muita gente não imagina como realmente é. Então, nunca vá para o campo missionário pensando que tudo são flores,
pode se tornar flor, mas até a flor vir tem que criar raiz, tem que ser plantada semente. É lindo, mas o que vale mais a pena é deixar Jesus ir transformando por dentro para depois você postar algo e compartilhar o que ele tem feito. Você falou aí para uma experiência, e era justamente sobre isso que a gente ia falar. Você viveu algum milagre, alguma experiência sobrenatural que você falou, cara, tô aqui por causa disso, assim, Deus, obrigada por ter me trazido nesse momento para ver, vivenciar isso daqui. Tipo, teve alguma que você pode compartilhar com a gente? Sim. Bom, em classe, a gente teve o que a gente chama de onda do avivamento, que é só um pedacinho assim do que é um avivamento. Era louvor, horas e horas de louvor. Assim, algo que eu nunca imaginei ver e viver, algo que eu sempre orei, mas nunca foi algo que eu falei, realmente eu vou viver. Foi algo que Deus falou assim, eu te trouxe aqui para esse momento, de experimentar a minha glória, de experimentar o momento que você entra aqui e você não importa com o que as pessoas estão pensando ou alguma coisa assim. Tem essa parte do sobrenatural, do avivamento e de milagres. Esse caso mesmo que eu estava falando, a gente saiu em uma aula, em um grupo, eu estava liderando o meu grupo. E quando você lidera um grupo nessa aula, que era uma aula, a gente chama de witness, que é você ir testemunhar. Quando você lidera um grupo, você precisa ouvir do Espírito Santo, o lugar que ele quer que você vá. E aí, quando você ouve, você fala para o seu grupo e as pessoas te seguem. A gente era mais ou menos umas 5 pessoas. E teve essa vez que a gente foi, eu ouvi que era para a gente ir em uma praça. A gente chegou, estacionou o carro, e eu pensando, meu Deus, o que é para fazer aqui? Quando eu desci do carro, eu olhei para o outro lado da rua e tinha uma moradora de rua lá, cheia de coisa assim por cima dela. E aí, eu peguei e olhei e veio a certeza, assim, é aquela mulher que eu vou encontrar hoje. Falei pro pessoal, todo mundo mais velho que eu era a mais nova da turma toda, mais de 200 alunos. Falei, é aquela pessoa. E aí a gente atravessou a rua, começamos a conversar com ela, tava muito frio, assim, tava na época do inverno lá, né, então muito frio. E a pessoa cheia de coisa assim, cobrindo e tal. E a gente começou a conversar com ela, ela relatou muita dor nas costas. E conversando e perguntamos depois se a gente poderia orar por ela. E perguntamos o nível da dor também, de 1 a 10. Ela falou assim que era uns 100, tanto de dor que ela sentia, ela não conseguia andar. Então a gente começou a orar. E enquanto o pessoal começou a orar, ela segurou num carrinho assim, e a mão dela estava cheia de feridas, que estava no sangue, assim, dava para ver a carne, não tinha pele, não tinha nada, estava muito feio. E a gente orando pelas costas dela, e aí a gente parou de orar, ela falou, tá melhorando. Ela conseguiu dar alguns passos e sentou de novo. Falei, opa, Jesus está fazendo alguma coisa. E ela falou assim, tem alguma coisa tentando me curar. Nós falamos para ela, é Jesus. Enfim, nós falamos, vamos orar de novo. Então nós começamos a orar de novo. Enquanto o grupo orava pelas costas dela, eu comecei a orar pela mão dela. Em silêncio, deixando o pessoal orar. E eu falava assim, Pai, fecha essas feridas, em nome de Jesus. Eu declaro feridas fechadas, em nome de Jesus. E na minha frente, assim, a pele começou a crescer na ferida. E aí o pessoal todo de olho fechado, eu de olho aberto vendo aquele negócio. E eu falava, meu Deus, Deus está aqui, tudo por dentro, assim, muita alegria. Glória a Deus. E aí quando ela abriu os olhos, ela falou, minhas costas estão melhor. E ela olhou na mão dela assim, ela assustou. Meu Deus, cresceu pele. Tava muito feio, isso aqui tem meses que não sara. Porque ela foi relatar o que tinha acontecido. E aí a gente começou a comemorar e ela conseguiu andar mais um pouco. Enfim, o grupo começou a conversar com ela sobre se ela tinha algum problema com feitiçaria e essas coisas, se ela gostaria de fechar essas portas. E aí eu perguntei para o Espírito Santo, o que o senhor quer que a gente fale, né, depois disso? E aí ele falou para falar sobre a salvação. E aí quando ele me falou isso, uma das meninas perguntou para ela, você já reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador? E ela falou, não. Você gostaria? Sim. Então ela reconheceu Jesus como Senhor e Salvador dela. Fechamos assim as portas que estavam abertas. A gente não sabe nem o que fala depois. E você falou, é a saudade, solidão, a gente ia falar sobre isso, né? A saudade, solidão, dos amigos não estarem próximos, né? Como é que foi, assim, você... Gente, é até difícil fazer essa pergunta, porque, assim, lidando com isso, lidando com o mover do Espírito Santo, né? Lidando com milagres, batizando, vendo a transformação das pessoas, estando com Cristo do seu lado, conversando com você, o Espírito Santo te guiando, eu acho que até a saudade de casa, ela passa, né? Até porque o nosso coração fica muito preenchido, né? A gente lida assim, né? Lida com
com o que Deus estava fazendo por você, né? Mas teve alguma coisa assim específica que com relação à saudade, assim, você chorou por saudade, você pensou em desistir por saudade? Assim, a saudade, ela é normal, né? Uhum. Todo ser humano, a primeira vez, igual eu tinha falado, saindo de casa, indo para longe. Conversava com a minha mãe todos os dias, todo santo dia a gente conversava. Lógico que tinha dias que era, assim, muito corrido. Aí não tinha como, O mas sempre por celular dela mensagem. estragava, Desligava do nada. desligava do nada. Mas sempre por mensagem. Não tinha um dia que a gente Aham. não mandava pelo menos bom dia, tá tudo bem, sim. Mas, assim, muita saudade da igreja. Uhum. Não da igreja, paredes em si, mas, assim, das pessoas. Mas sempre também mantendo contato com o pastor, com a pastora. A Uhum. gente ligava, 3 horas de chamada. Ah, como é que estão as coisas aí? Então, vou te contar. Conversava, conversava. Mas aí é quando você começa a ver tudo isso acontecendo, aí você pensa, a saudade, ela é normal, mas também é algo que não tem como a gente ficar preso, Uhum. né? Então, não, vale a pena Vale a eu pena. senti essa saudade, vale a pena eu estar aqui. Uhum. Sobre desistir, sim, nossa, já pensei em desistir, porque você olha assim as dificuldades e aí você só tem uma palavra, perdão, Jesus, você tem uma palavra que é o que Uhum. tem que te sustentar. Uhum. Jesus é conhecido como o Verbo, né? Então essa palavra é Jesus que te sustenta. Mas quando você vê assim que parece que está tudo dando errado, parece que você está vivendo um sonho, mas ao mesmo tempo não está saindo da forma que você gostaria, você pensa, eu vou voltar para trás? Uhum. Eu vou voltar para onde eu tinha tudo? E aí toda hora vinha o povo saindo do Egito. Pô, saiu do Egito, o Egito não saiu de dentro do povo, tudo eles pensavam em voltar para trás. E aí, principalmente nesse processo, Deus falou assim, comece a agradecer pelas coisas que eu já fiz. E aí foi quando as coisas começaram a mudar, assim, a minha visão. Jesus, obrigada. Eu tive o visto aprovado de uma forma tão simples, tão fácil. O Senhor pagou minha escola 100%, no dia que precisava ser pago, mais de 20 mil reais, o Senhor proveu. Obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor proveu, está provendo todo o alimento. Questão de aluguel, tudo. Tudo na hora certa Deus aparecia. E então eu parei de olhar justamente para isso, para a saudade, para o que eu tinha aqui, comecei a olhar para aquilo que ele começou a construir na minha vida lá. E aí foi quando a vontade de voltar para trás passou. Eu pensei, não, é aqui mesmo que eu deveria estar e Jesus está comigo. E a saudade aqui, ela é só algo necessário de todo ser humano, mas não vai ser algo que vai medir ou definir se eu vou ficar ou vou voltar para trás. Então, eu acho que é isso. Que conselho que você daria para um jovem que sente o chamado missionário, mas está com medo, inseguro, sem apoio? Cara, essa questão de sentir o chamado missionário, é assim, Eu ia até te perguntar antes disso, porque quando você começou a falar sobre sentir o chamado, como é que é isso para você? Todos nós temos o chamado missionário? eu acredito que todos nós fomos, eu esqueci a palavra em português, calma lá. Chamados a Não pregar o evangelho. chamados, assim, mas fomos, obrigada Jesus, ordenados a Bom, isso. sim. Jesus, em Mateus 28:18, ele vai falar, ide por todo mundo, Aham. pregar o evangelho a toda criatura. Então, ele não está especificando, ide você pastor, ide você mestre, ele não está falando sobre os 5 ministérios em momento algum. Uhum. Ele está falando para aqueles que estavam com ele, Uhum. ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, eu acredito que isso é uma ordenança a todos, Uhum. independente se você serve na mídia, independente se você está em cima do púlpito ou não, isso é algo para todos. Uhum. Ah, então, eu não acho assim que essa questão de, eu senti o chamado missionário. Não, eu senti uma certeza e uma clareza do meu chamado. Uhum. Eu senti uma certeza e uma clareza que eu não sei explicar, que era para eu ir naquele tempo para os Estados Unidos. É uma certeza que veio assim que eu não sei explicar. Eu tinha uma fé, continuo tendo, uma fé assim de que tudo vai dar certo, tudo já deu certo por conta da palavra que ele me entregou. Então eu acredito assim, se a gente fosse olhar por esferas, o ID para todos é uma esfera maior. O seu chamado é uma esfera menor, que não te blinda de continuar indo. Uhum. Ele não te blinda de você dar um sorriso e falar Jesus chama para a pessoa no seu trabalho. O seu chamado, ele é só uma coisa específica que você tem um dom e um propósito que você se sente bem fazendo. Agora o ID é para todos. Uhum. Vai, atravessa sua rua, conversa com aquela pessoa que está todo mundo
negando ela, prega o evangelho. O que é o evangelho? É Jesus, cara. E para aquele jovem que sente que ele precisa atravessar, ir para outras nações, estudar, né? Tipo, cara, eu quero estudar, eu quero ser um missionário, eu quero ir para outros lugares, alcançar lugares, né? Eu quero ir para a Índia, quero ir. O que que você poderia falar para eles assim? Vai. Faz, né? Aproveita que você é jovem. Vou falar aqui Que não direto. tem filho, fala daquela, aquela câmera, vai. Aproveita que você é jovem. Vai. Não fica com essa questão, o que as pessoas vão pensar? Essas perguntas vão vir mesmo, mas aproveite sua juventude, cara. Gaste ela aos pés de Jesus, é o melhor lugar para estar. Deixe tudo aquilo que as pessoas estão falando, ou até mesmo o inimigo está falando, que você não consegue, que você é pequeno demais, que você é pobre demais. Isso tudo é mentiras do inimigo para você não cumprir aquilo que Deus te chamou para cumprir. O medo, todo mundo vai sentir. Ele é um sentimento muito normal assim de ser acessado, eu diria. Mas algo que Jesus deixou pra gente é o amor dele que cobre todas as coisas. Na Bíblia vai falar que o amor lança fora todo medo. Então, a partir do momento que você lembra daquilo que Jesus fez por você na cruz, daquilo que ele está te chamando para fazer pelo povo dele, para também ser alcançado pelo aquele mesmo amor que um dia te alcançou, vale a pena. Vai, só vai. Lança o medo fora, confia naquilo que Jesus está te chamando. Ah, Patrícia, mas se der errado? Você nunca vai saber. Se você não ir, você não vai saber o que era para dar certo, o que era para dar errado. Esses dias eu vi um podcast muito interessante que fizeram essa mesma pergunta para um missionário, ele veio para o Brasil, e ele falou assim, é muito difícil dar errado quando você dá um passo em direção àquilo que Deus te chamou. Muitas das vezes nós temos uma visão sobre dar errado que não é a mesma visão de Deus. Exatamente. Porque a matemática do céu é totalmente diferente da nossa. Exatamente. Então, por exemplo, quando eu estava saindo daqui, eu não pensava, vai dar errado. Eu pensava, não, já deu tudo certo. Mas quando eu cheguei lá, eu pensei, vai dar errado? Esse negócio aqui. E Deus, em todo momento, no trono dele, falando, eu já cuidei de todas as coisas. Só vai. Mas e se eu errar? Erre no melhor lugar, que é perto de Deus, aos pés de Jesus. Mas e se eu não conseguir? Cara, você é jovem. Jesus, outro testemunho aqui, rapidinho, só pra gente falar sobre isso. Eu tinha muito essa questão. Eu cheguei lá achando que eu sabia de todas as coisas. Achando que eu era assim, nossa, expert em tudo. Mas aí eu cheguei lá e eu comecei a ver que eu não sabia fazer tudo, a ver que eu não dava conta de tudo, eu não sabia tudo. E aí um dia eu comecei a chorar por causa disso. Eu pensei assim, meu Deus, eu não sei nada, cara. Eu, na época eu tinha 18 anos, não sei nada. Não sou perfeita, tô errando em tudo. Gente, coisa básica assim, tipo assim, de conversar, discutir algo, errava. E aí um dia Jesus, muito calmo, gente, muito gentil, chegou em mim e falou assim, quem que tá te pedindo para ser perfeita? Você só tem 18 anos. Pare de se comparar com aqueles que já têm uma caminhada da sua idade. Porque muitas das vezes a gente quer nos comparar, vamos supor lá, o meu pastor é o Bill Johnson. Você quer comparar a sua sabedoria com um cara que só de ministério vai fazer 50 anos? Você só tem 18. Calma, respira. E aí sempre vem uma analogia assim, uma imagem muito bonitinha que é, quando a criança está começando a andar, que o pai fica distante assim, falando para a criança aí, quando a criança cai, o pai na ponta dele fala, que vergonha, você não sabe andar, você não vai conseguir andar, isso é uma vergonha porque você errou. Não. O que o pai fala? Você consegue, vai lá, levanta a criança. Vamos lá, você consegue, eu estou aqui. Qualquer coisa, pega na mão da criança. E essa é a mesma realidade do campo missionário. Você é uma criança lá, e Jesus está querendo caminhar do seu lado para te ensinar como que é caminhar nesse novo lugar. Ele não está te esperando ser perfeito e maravilhoso. Ele está te esperando que você esteja disponível a aprender o que ele está querendo te ensinar. E se você pudesse, nós vamos finalizando já, aquela última pergunta, né? Se você pudesse resumir sua jornada até aqui em uma frase, eu não sei se é possível em uma frase, qual seria e qual versículo tem sido seu alicerce? Tem algum versículo assim que tem sido seu alicerce? Bom, tem várias frases, né? A gente estava até brincando aqui, socorro Deus, né? Eu acho que é uma frase bem difícil, mas com certeza tem uma frase numa música que é o segredo de eu não desistir é porque Ele, né, Deus sempre esteve aqui. Com certeza essa é uma frase assim que até hoje me marcou e me marca bastante, porque Ele sempre está, assim como Ele prometeu, sempre estarei com vocês e Ele realmente sempre está com a gente.
em todos os momentos. Um versículo, eu estou lendo agora as cartas de Paulo, né? Estou lendo também o Novo Testamento, agora eu vou começar em Hebreus novamente. E lá em 2 a Timóteo 4:2 vai falar assim: esteja preparado em tempo e em fora de tempo. Então, eu acho que esse, com certeza, é o que mais está pegando. Mas eu acho que o meu versículo favorito da Bíblia é Salmos 27, que é um salmo lindo. Aí, ó, se os editores puderem colocar na tela, Salmos 27. Meditem nisso. É lindo. O salmista, né, Davi, vai falar: o meu coração disse de você, né, do Senhor, busque a minha face. E aí Davi fala: a tua face buscarei. Também vai falar: mesmo que meu pai ou minha mãe me abandonem, tenho certeza que o Senhor não vai me abandonar. Enfim, e aí no final dos Salmos ele fala: espere no Senhor, tenha coragem. E novamente, espere no Senhor. Então, eu acho que é esse, com certeza. Nós agradecemos por você participar aqui com a gente desse primeiro podcast, o primeiro de muitos, né? Não vamos abandonar esse projeto. A gente fica muito feliz. Não existe em momento nenhum tristeza de falar: ai, que pena, a Patrícia não vai estar aqui com a gente, porque o nosso coração é de muita alegria, de vá viver o que Deus preparou para você. Já tá feito, já está no coração dele, já foi declarado. Nós vamos levantar fundos, eles chegarão, vai dar tudo certo. Então, não vou falar que pena que você não está aqui, porque eu estou muito feliz de você não estar aqui, mas que à distância você continue nos dando suporte, orando com a gente, nos dando, discutindo, né, tendo paciência para discutir comigo. Estava contando umas coisas para ela hoje, amor. Para a gente poder continuar conversando e crescendo na fé juntas, né, como irmãs de fé. E muito obrigada. Obrigada a todos vocês que estão aqui com a gente. E esse é o primeiro de muitos. Não percam os nossos próximos podcasts de... Ó, vou ter que olhar. Podcast Jovens Mevan.